Então, gente, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. A tela inteira. Gente, aparece aí? Tá bom. Então, olha só. Esse, esse slide aqui que eu postei para vocês aqui, que ele fala sobre concorrência monopolística e oligopólio, ele está bem relacionado com um assunto que a gente não viu, ficou lá para trás. Vamos ver um pedaço dele, que está lá no capítulo 4. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na verdade, está tudo relacionado, né? Que é isso aqui, ó, esse modelo, estrutura, conduta e desempenho. E depois eu vou passar um trabalhinho para vocês lerem aqui, né? Estrutura, conduta e desempenho e seus desdobramentos, tá? Não tem nada de novo, isso aqui é muito antigo, isso aqui data lá do século XIX, mas ele veio daquela percepção de alguns autores de começar a enxergar aquelas falhas, né, que eu venho comentando com vocês desde o início dessa disciplina, aquelas falhas do mercado de livre concorrência, né? Eu prefiro chamar de livre concorrência do que chamar de economia da concorrência perfeita, né? Porque existem muitas falhas, né? As empresas elas não são iguais, elas se diferenciam e por isso tem um capítulo específico que eu já passei para vocês, né, na aula retrasada, se eu não me engano, para vocês lerem, que é sobre diferenciação de produtos. Postei alguns vídeos ali. E pelo simples fato das empresas trabalharem com produtos diferentes, tá? Já quebra aquela hipótese da concorrência perfeita. Uma delas que fala acerca da homogeneidade dos produtos, da homogeneidade dos mercados. E se os produtos eles não são homogêneos, eles são diferentes, ou seja, tem uma empresa que tem um produto parecido, mas ele não é bem igual, né? Ao olhar de alguns clientes, aquele produto daquela determinada empresa lhes agrada mais. A empresa consegue, inclusive, cobrar um preço melhor pelo seu produto, tá? Então, só que assim, o mercado ele funciona como se fosse um jogo, é um jogo na verdade. E esse capítulo 4 que ele reza o seguinte, que de acordo com o mercado inicialmente ele fornece um certo nível de estrutura, né? Como que o mercado está distribuído, né? Será que o mercado está distribuído de acordo assim? Quando a gente fala mercado, a gente tem que considerar o quê? Consumo, demanda, né? Qual que é a capacidade de consumo daquela determinada região? E aí você coloca um certo número de empresas ali e cada uma daquelas empresas vai tomar aí uma certa fatia daquele mercado, né? Daquela demanda. Vamos colocar aí, tem uma demanda de 100 unidades e tem 10 empresas naquela região. Portanto, na média, cada empresa ficaria com 10 unidades de demanda. Na teoria da concorrência perfeita, é isso que a gente vê. Só que quando a gente parte para o mercado imperfeito, que é o que a gente vê nessa disciplina chamada economia industrial, que lá no passado, no século XVIII, ela foi denominada lá nos Estados Unidos de organização industrial, a gente vê que existe muita concentração, tá? A gente vê lá que existe uma empresa que ela se diferenciou, ela colocou um produto diferente no mercado, ela começou a vender, ganhar mercado, expandir, começou a ter um faturamento muito alto, e aí por isso ela começou, digamos aí, a adquirir outras empresas concorrentes, ela começou a ganhar mais espaço, mais mercado, e o mercado ele acabou ficando muito concentrado na mão dessa empresa ou na mão de algumas poucas empresas, né? É o que a gente vê, por exemplo, com o oligopólio, com empresas de concorrência monopolística, ou seja, concentração industrial. E a concentração industrial ela acaba trazendo um certo poder de mercado. Isso aqui é só uma revisão que a gente está vendo, depois eu peço para vocês lerem o capítulo, mas é assim, o empreendedor ele sabe que para cada tipo de mercado existe lá uma estrutura que já é dada. Então ele vai ter que primeiro conhecer essa estrutura, porque claro, ele não é besta,
ele tem um dinheiro para investir, ele não está a fim de queimar esse dinheiro. Ele quer ter ali, ele quer assumir um risco, mas não um risco muito alto. Então, para isso, ele vai ter que conhecer a estrutura desse mercado, né? Como que esse mercado está estruturado. De acordo com a estrutura existente para esse mercado, a empresa dele ela vai adotar uma postura, ela vai adotar uma determinada conduta, né? Vai se comportar de uma determinada maneira. E conforme for a conduta que essa empresa tem, que essa empresa vai ter, as outras também vão ter, essa dada conduta ela vai determinar o desempenho da própria empresa. Ele é mais ou menos assim, seria algo do tipo assim, puxa, a empresa ela vai ter que dançar conforme a música, então ela vai ter que obedecer esses critérios. Primeiro olhar para a estrutura do mercado, como o mercado está distribuído. De acordo com a estrutura ela vai adotar uma conduta e de acordo com a conduta a ser adotada, essa conduta que vai determinar o desempenho da empresa. Será que ela vai vender bastante? Qual vai ser a margem de lucro dela, o faturamento dessa empresa? E por aí vai, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Olha só, vamos ver a concorrência monopolística. O que é a concorrência monopolística, né? Eu já tenho falado um pouco disso em aulas anteriores. Imagina uma empresa que ela não é exclusiva. Por que ela não é exclusiva? Porque tem outras empresas que produzem um produto parecido para vender. Então, logo, ela não vai ser um monopólio. Tá? O que é monopólio? Né? Como a gente já viu, tá em um mercado só. Tá? A indústria é a própria empresa. Tem só um cara ali fornecendo aquele produto ou fornecendo aquele serviço naquela região. No caso da concorrência monopolística, você tem aí um tipo de empresa, né, um conjunto de algumas poucas empresas que elas não são monopólio porque existem concorrentes, certo? Mas ao mesmo tempo, elas não trabalham com um produto tão comum ao ponto de... Deixa eu ver se eu acho um termo vulgar comparativo. Em cada esquina você encontra uma empresa parecida vendendo um produto parecido. E aí a empresa seria só mais um no mercado e você acaba disputando a fatia do mercado por preço. Ou seja, todo mundo vende mais ou menos a mesma coisa, só que você não, como todo mundo vende mais ou menos a mesma coisa, a sua empresa ela não tem espaço para cobrar a mais. Todo mundo vai ter que trabalhar via preço e não via produto. Nesse mercado de concorrência monopolística, também existem muitas empresas, assim como existe no mercado de concorrência perfeita. Aqui também a entrada ela é livre. Você pode entrar e você pode sair a hora que você quiser. Só que aqui tem essa diferença. Aqui os produtos eles não são necessariamente iguais, eles são diferenciados. Sua empresa produz celular. Sim, as outras também produzem, só que a sua produz o celular, aquele aparelho celular que está chamando a atenção de um determinado grupo de cliente, de consumidores, e por isso você consegue pedir a mais pelo seu produto, tá? Bem acima. Digamos que o custo de produção da sua empresa ele é próximo, ele é parecido com o custo de produção das demais empresas. Só que como você tem um produto que chama muito a atenção, geralmente associado por critério de qualidade, você consegue pedir mais. Mas isso não significa que o seu produto não pode ser substituído. Tá? As outras empresas fornecem produtos assim, não vou dizer assim homogêneos, tá? Mais próximos, parecidos, que até podem substituir o seu produto, tá? O tamanho do poder de monopólio ele depende do grau de diferenciação de produto, tá? Então é assim, quanto menos empresas tiverem nesse mercado oferecendo um produto com uma, digamos assim, a qualidade sendo critério fundamental, né? Dentro desse mercado, dessa região aqui, melhor para a empresa, tá? Vai trazer um poder de monopólio a mais para ela. E o que é poder de monopólio? Poder de monopólio é preço. É a empresa conseguir fixar um preço acima da média. A gente já viu lá atrás que a empresa ela maximiza o lucro, ela obtém o lucro máximo quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Nesse caso da empresa chamada monopólio ou empresa que pertence ao mercado de concorrência monopolística, não é diferente.
A única diferença é que aqui ele fornece uma quantidade menor a um preço maior. Então, para a empresa, aqui uma situação muito vantajosa, porque ela trabalha com um custo muito reduzido, tá, em relação à empresa do mercado de concorrência perfeita, e consegue ter uma margem de lucro muito maior. O faturamento dela é muito mais alto, tá? A gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, alguns tipos de cremes dentais, alguns tipos de sabonetes e antigripais. Como a gente vê aqui, ó, por exemplo, sabonete. Existem muitas empresas, muitas marcas concorrendo, mas existe um tipo de sabonete lá de uma determinada marca que quando você olha na gôndola do supermercado, ele tem um valor que custa 2, 3, de repente até 4 vezes em relação ao valor médio das demais marcas, tá? E mesmo assim a empresa consegue vender bastante. Isso aqui está associado ao quê? À preferência do consumidor, gente. Preferência é um fator fundamental. Vocês se lembram do formato da curva de demanda? A curva de demanda ela depende do preço do produto, do preço dos produtos concorrentes ou substitutos, depende da renda do consumidor, só que a variável gosto ou preferência, que ela não é quantitativa, ela é qualitativa, ela também, queira ou não, ela vai exercer um papel de grande influência na demanda da empresa. Isso é muito bom. E é por isso que as empresas elas têm que se diferenciar. Isso aqui está muito relacionado à inovação, né? Se fala muito hoje em dia em inovação, a empresa que não inova, ela acaba ficando para trás e tudo mais. Pessoal, só falem para mim se está tudo ok aí o áudio, se vocês conseguem ver a minha tela aqui. Tudo tranquilo, estamos te escutando e vendo. Tá tranquilo, né? Então aqui a gente tem um gráfico de uma empresa desse segmento aqui, uma empresa que pertence ao mercado de concorrência monopolística, tanto no curto como no longo prazo. Que situação que a gente tem no curto prazo? Pessoal, eu já comentei com vocês em aula passada que no curto prazo, imagina uma região nova, né? Que a empresa chegou e se instalou ali. Como no curto prazo, numa região nova, a concorrência ela é menor, ela é baixa, a empresa ela tem margem para pedir, inclusive, um preço maior. Então, voltando aqui na maximização de lucro. Receita marginal, que é a receita obtida com a venda de cada unidade produzida para aquela empresa, ela vai ter que ser exatamente igual ao custo marginal, ou seja, ao custo para produzir cada uma dessas unidades. Aqui a empresa obtém o lucro máximo, tá? Não há desperdício aqui, ela consegue maximizar, obter o maior nível de retorno possível, tá certo? E aqui em cima a gente vê a curva de demanda da empresa, tá? Uma coisa está associada à outra, só que interessante que, olha só, deixa eu baixar só um pouquinho. Aqui a gente tem essa quantidade aqui, QCP significa quantidade vendida no curto prazo. Essa quantidade ela deveria estar associada a esse preço aqui, nesse pontilhadinho mais abaixo, onde eu estou com o cursor aqui. Se fosse o caso da empresa que está localizada no mercado de concorrência perfeita. Como aqui a gente trabalha com uma empresa que ela é diferenciada, ela oferece um produto diferente, os consumidores entendem que o produto dessa empresa ele tem um nível de qualidade superior às concorrentes, a empresa consegue pedir a mais. Então, olha só que interessante. Ela também está trabalhando com a maximização de lucro, ou seja, a receita marginal é igual ao custo marginal, a mesma situação da empresa no mercado de concorrência perfeita, ela vende a mesma quantidade, só que ela consegue vender um preço maior. Tá vendo? Olha a curva de demanda aqui, Tá? Significa que as pessoas, os consumidores, estão aceitando pagar esse preço mais caro por um nível de quantidade que seria a mesma quantidade ofertada pelo mercado de concorrência perfeita. Estão vendo que interessante isso aqui? Ou seja, essa empresa que inova e que diferencia o seu produto, ela consegue se destacar, ela consegue estar numa situação de vantagem, porque teoricamente, olha, ela consegue produzir e vender a mesma quantidade que a empresa do setor do mercado de concorrência perfeita. Porém, ela consegue faturar mais.
É como se ela tivesse basicamente o mesmo esforço dispendido naquela empresa que se situa no setor de concorrência perfeita, só que ela consegue faturar mais, ou seja, ela consegue ganhar mais dinheiro. Essa empresa ela vai crescer mais. A tendência é que ela consiga crescer mais, porque ela se destaca, porque por oferecer um produto que os consumidores entendem que é melhor, é superior, tem um nível de qualidade maior. Isso no curto prazo. No longo prazo, gente, essa empresa, que é uma empresa do tipo monopolística, revisando aqui, o que é uma empresa monopolística? É uma empresa que ela tem concorrentes, ela não é exclusiva, ela não é um monopólio, porém, como ela oferece um produto diferenciado, ela consegue ter um poder de monopólio, ela consegue fixar um preço acima do preço trabalhado pelas empresas que se situam no segmento da concorrência perfeita. Tá ok, gente? No longo prazo, a situação muda um pouco. Sabe por quê? Porque no longo prazo, nenhum empreendedor ele quer perder mercado, gente. Então, no longo prazo, a cidade cresce, a região cresce, ela vai atrair outras empresas que vêm para cá e essas outras empresas vão trabalhar, vão fazer de tudo possível para ganhar aquela fatia de mercado. Então, o que as demais empresas vão fazer? A mesma coisa. Se o empreendedor ele tem dinheiro para investir, ele vai inovar, ele vai trazer um produto excelente, ele vai se diferenciar. Isso aqui é algo perfeitamente comum. Na prática, não é assim fora do comum a gente vê isso aqui, uma situação em que uma determinada empresa começa. E geralmente, quase todo mundo que começa, que entra no mercado, começa vendendo preço. A pessoa até vende qualidade, mas com preço baixo. Como o cliente, o consumidor, ele é atraído por preço, ele vai lá e compra. E aí a empresa ela vai ganhando mercado, ela vai conquistando clientes, ela vai crescendo, tá? Aí vai crescendo o faturamento, ela abre uma outra planta industrial, aí abre mais uma, e ela cresceu, e aí ela começa a subir o preço dela. Só que quando ela subir o preço, ela sobe o preço quando ela já ganhou muito mercado, ela já cresceu demais. Aí quando você vê aquela empresa que ela oferecia um produto com preço, digamos assim, um pouco abaixo do preço médio aí dos seus concorrentes, quando você vê, ela está vendendo mais e com preço mais alto. Isso acontece também, tá? Só que no longo prazo, é como eu falei para vocês, no longo prazo, isso aqui que a gente vê no curto prazo, gente, é chamado de lucro econômico. É chamado de lucro extraordinário. O que é o lucro econômico? É um lucro que excede a TMA. A TMA é a taxa média de mercado, ou seja, taxa mínima de atratividade. Quanto que uma empresa precisa de retorno para ela ingressar nesse mercado? No curto prazo, as empresas que se diferenciam, ela consegue ter aquele retorno, que é a chamada taxa mínima de atratividade, ou chamada taxa normal de retorno, taxa média de mercado, alguma coisa assim, ela consegue obter aquilo que está aqui e ela obtém um pouco mais ainda. E isso aqui é o que dá um gás, assim, um up, ajuda a empresa a crescer. No longo prazo, é essa empresa que se esperte, porque outras vão chegar aqui concorrendo, vão chegar com um produto bom, oferecendo um produto de qualidade com preço menor, e aí a fatia do mercado ela já vai ser distribuída. É por isso que as empresas muitas vezes elas não olham com bons olhos a concorrência. Só que, por outro lado, sempre vai ter aquela empresa que mesmo com concorrência ela não vai baixar preço. Vocês podem olhar aí, tá? Vocês mesmos aí, todo mundo utiliza notebook, aparelho celular, vocês sabem que existem aí algumas marcas aí que ela tem um preço que custa de repente 2 ou 3 vezes maior a mais que o preço das empresas concorrentes, só que mesmo assim os consumidores demonstram uma certa preferência. Mas esse celular aqui custa 1.500, mas o outro custa 6.000. Caramba, 4 vezes a mais.
E o que a pessoa faz? Poxa, a pessoa se endivida no cartão de crédito e vai e compra aquele aparelho celular que custa R$ 6.000. Sim ou não, gente? Falem para mim se vocês já viram ou não viram a situação aí. Sim, tem um exemplo da iPhone com a Xiaomi. O produto é similar, mas tem gente que quer um iPhone, porque a marca é símbolo de... Como é que fala? Tal do status que as pessoas procuram. O status, né? Olha, professora, eu prefiro um produto que tem uma qualidade boa. Não preciso perder o olho da cara se ele me fornece o que eu preciso. Tá ótimo. Não sei porque as pessoas, igual o senhor falou uma vez, nem sempre o mais caro é o melhor. Você acabou de tirar as palavras da minha boca. Eu ia falar preferência e você falou prefiro. Pessoal, o povo está reclamando porque a gasolina está cara e os preços estão caros e o salário não subiu. Não é isso que a gente ouve ultimamente? Depois da pandemia? Gasolina não para de subir. A gente ouve tanta coisa por causa dessa gasolina, professor, que não quer dar nem vontade de TV. Gasolina não para de subir. As coisas não param de subir. O salário não acompanhou. Aí inaugurou o shopping aqui na cidade. Eu não fui lá, mas o pessoal mandou uns vídeos aqui para mim, tá? Tá lotado de gente, o povo pagando caríssimo para comer lá no shopping, para passear e não sei o quê. Por quê, gente? Preferência. Critério de preferência. É novidade, né, professor? Então a preferência, ela ajuda sim na demanda da empresa. Não é só a renda, não é só o preço, é a preferência também. E quando você sabe que existe o critério da preferência ali, que ele ajuda, ele apresenta uma contribuição muito boa na parcela da demanda, bota preço que as pessoas pagam. É preferência. Tá certo? Vamos voltar aqui. Se não tivesse, professor, mas se não tivesse mercado para aquela preferência, eles não iam produzir, né? Mas tem, sempre tem. Eles sabem que tem, daí eles metem a faca com o osso. Exatamente. Então, olha só. No curto prazo, a demanda é negativamente inclinada, isso aí é óbvio, né? Óbvio. Não adianta o cara pedir o infinito, não, que aí, puxa, também está relacionado à renda isso aqui, gente. Isso aqui tem tudo lá no livro do Varian, lá de microeconomia, lá. Tem um capítulo específico sobre renda, tá? A demanda é relativamente elástica, bons substitutos. Aqui o interessante, para esse mercado de concorrência monopolística é que o preço, olha só, ele é maior que a receita marginal, que a gente viu aqui, Onde que está a receita marginal? Receita marginal está aqui, igualzinho ao custo marginal que dá esse nível de quantidade vendida. Mas olha, o preço dele não está aqui embaixo, está aqui em cima. Então isso aqui é uma situação hiper vantajosa para a empresa. E ela que aproveite isso aí, a situação do curto prazo para investir e aumentar a planta industrial dela. Que no longo prazo a situação muda. Aliás, no longo prazo tudo muda. Tá certo? Então os lucros são máximos quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Isso aqui a gente já viu. A empresa lá ofere lucros econômicos, ou seja, um lucro extraordinário acima da taxa normal de mercado. Tá bom? O que mais aqui? Vamos ver. O que acontece no longo prazo aqui? Vamos ler aqui, mas a gente já falou lá. Os lucros atraem novas empresas para o mercado, não há barreiras à entrada. Não tem como você chegar e falar, não, empresa B, eu já cheguei primeiro e você não vai poder entrar. Aí ele vai falar, dane-se você, eu tenho dinheiro aqui para comprar toda essa área de terra aqui, eu tenho dinheiro para construir aqui, para contratar funcionário aqui, para trabalhar um bom tempo, eu tenho dinheiro para ter um estoque alto aí, e dane-se você vai ter que me aguentar. E aí, vai fazer o quê? Não tem barreira à entrada não, gente. Não é monopólio. Então, assim, a empresa do segmento de concorrência monopolística também tem que dançar conforme a música. Não tem boca não. Aí a demanda vai cair no longo prazo, né? Com certeza, porque entrou a empresa concorrente. Se a demanda cai, o que acontece com o preço? Também vai cair, gente. Não adianta, vai ter que baixar o preço, porque agora você está dividindo o mercado com outra empresa. Professor? Oi? Os mercados, tipo, aí em Sinop de atacado, são um exemplo disso? Não vai ser exemplo, não. Ele vai... eu não gosto de falar de concorrência perfeita,
Porque a concorrência perfeita é produto igual, e produto igual para mim é hortifruti, é todo mundo vendendo pimentão, quiabo, jiló, alface. Seria, mas o supermercado, nossa, ele vende uma gama muito grande de produtos, então não dá para a gente classificar. Agora é assim, por exemplo, assim, chegou um mercado de atacado na cidade, no começo era baratinho. Passou-se o tempo, a demanda foi crescendo, ele foi encarecendo seus produtos. Aí chegou um concorrente, ele baixou o preço. Então, assim, dá para relacionar? Dá. Mas dizer exatamente que é assim que funciona, falar dessa exclusividade, não. Não é concorrência perfeita. Tá? O supermercado ele oferece diversos tipos de produto. Por mais que você se refira a um atacadista, ele vai vender produtos que são exclusivos da concorrência perfeita, como por exemplo o hortifruti, né, um alface da vida, por exemplo, assim como ele vai vender alguns produtos que são diferenciados e vai ter cliente para isso, tá? Você pode chegar lá num atacado da vida e comprar, por exemplo, um produto que nem todo mundo compra, que é um champignon, por exemplo, tá? Um palmito de primeira linha, que é caríssimo, e por aí vai. Mas uma coisa é fato, Adriane, com a vinda de outras empresas concorrentes, o supermercado, queira ou não, ele acaba baixando o preço. Porque ele sabe que a maioria dos clientes são atraídos por preço. Então chega a empresa B e oferece o mesmo produto aí por R$2 ou R$3 de diferença a unidade, para você ver se ele não vai se espertar quanto a isso. Ou você acha que lá dentro do supermercado não tem pelo menos uma pessoa que ela trabalha todo dia na seguinte função: ela vai nos outros estabelecimentos concorrentes verificar preço. Por quanto ele está vendendo? Ele está vendendo por tanto. Puxa, será que dá para a gente baixar um pouquinho? Vamos baixar. Mercado é um jogo. Mercado é um jogo. Quando eu falo mercado, não estou falando do estabelecimento chamado supermercado. Eu estou falando do local de negociação. Tá? O mercado de produtos alimentícios ele vai ser composto, por exemplo, por todos os estabelecimentos que vendem um determinado alimento. No caso, você mencionou atacadista. O atacadista que vende aqueles produtos com preço mais em conta. Então, o mercado desses produtos ele vai ser composto por todos os estabelecimentos comerciais que comercializam esses produtos. Tá? Por exemplo, no caso das empresas atacadistas, aqui na cidade de Sinop nós temos 3. Por exemplo, tá certo? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, a sua dúvida. Professor. Entendeu, né? Então vamos dar sequência aqui. Olha aqui, por que a produção da indústria aumenta? Por esse motivo que eu acabei de citar. A indústria, nessa disciplina de economia industrial, ela é vista como sendo o conjunto de todas as empresas que estão produzindo aquele bem ou aquele serviço, numa dada região. Então, quando você se refere aos estabelecimentos comerciais atacadistas na cidade de Sinop, a indústria vai ser composta por todos os estabelecimentos comerciais que estão vendendo esses produtos. Todos eles. Tem 3, vai entrar mais uma. O que vai acontecer com a produção? Ela vai aumentar. A produção, na verdade, eles não produzem, eles ofertam, tá? Mas a gente entende como produção, porque a quantidade ofertada, queira ou não, ela vai aumentar. Chegou mais um estabelecimento comercial na cidade, tá? Digam, nós temos 3, né? Então, digamos assim, de toda oferta, se a gente for dividir isso de forma igual, na prática nunca vai ser igual, mas daria o quê? 33,33%. Né? Você pega que seria toda a oferta das empresas e divide por 3, né? Pela quantidade das empresas, dá 33,33%. Com a chegada de mais uma, agora você já tem esse número derrubado para 25% por cada empresa. Então, assim, a produção, a oferta, ela vai aumentar? Vai, mas a fatia de mercado ela vai ser diluída. Porque agora ela vai ser repartida com a quarta, com a próxima empresa que chegou no mercado, nessa região. Tá? No longo prazo, o lucro econômico ele some, vai embora. Então o preço ele vai ser igual ao custo médio. Pronto. Simples assim. Não é que o negócio se torne inviável.
é que no longo prazo aquele lucro extraordinário ele tende a virar pó, a ser zerado. A empresa ela continua tendo lucro, sim, o lucro que ela precisa, mas vai ser aquela taxa normal de mercado. Para ela ter lucro econômico, ela vai ter que inovar e trazer um produto novo. É por isso que normalmente a gente vê as empresas inovando. A gente vê muito isso aí com as empresas relacionadas ao segmento de tecnologia. Por exemplo, indústria automobilística. Nossa, agora petróleo ficou caro, gente, dele carro elétrico. Dele carro elétrico. Olha lá o dono da Tesla, só que investe. Ele podia fazer um investimento desse aqui no Brasil, né, gente? Trazer uns carros elétricos aí com preço bem competitivo para a gente. É assim, a empresa tem que inovar, ela tem que trazer um produto novo. Imagina, a máquina de escrever foi substituída por computador. Imagina se tivesse indústria teimosa, empresa teimosa que continuasse investindo na produção de máquina de escrever. Ela sabe que ia falir, não adianta, tem que inovar, coloca um produto substituto, um produto novo. Ou pega aquele produto que já existe, só que você incrementa, agrega alguma coisa, traz uma tecnologia nova. Gente, pega e compara um celular de hoje em dia com um celular de há 15 anos atrás. Vocês nem chegaram a conhecer, gente. Mas eu conheci. Celular de 15 anos. De abrir e fecha, que tinha, parecia horas. É, nada a ver com os de hoje. Era grandão. Era um tijolo, você erguia uma antena assim. É, exatamente. Era pesado. Era até uma arma aquilo, de tão pesado que era. Tacar na cabeça de uma pessoa matar. Acho que era da TIM, só que era... Ai, eu esqueci o nome da marca do telefone, acho que é Gradiente. É, nem existe mais. Tá? Então, olha só, se vocês verificarem isso aqui no longo prazo, o preço acima do custo marginal, certo? Significa que ainda persiste algum poder de mercado. Isso para a empresa monopolística. Mas o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que inovar. Ela vai ter que trazer um produto novo, que aí ela consegue chamar a atenção dos consumidores, dos clientes e vender. É assim que funciona. Então aqui entra a inovação. A economia industrial ela trabalha com inovação. Olha aqui, a competição perfeita. Está zerada aqui, ó. Tá vendo? Ela está trabalhando aqui, ó. A demanda vai ser igual à receita marginal, ou seja, igual ao preço de mercado. Aqui você tem aquela quantidade fixa aqui, só que você não consegue mexer no preço. No caso da concorrência monopolística, ele até chama de peso morto, porque esse peso morto aqui ele indica capacidade ociosa. Tá vendo que aqui ó, a empresa ela consegue até ofertar uma quantidade menor a um preço superior? Significa que em relação à empresa que trabalha no segmento da concorrência competitiva, no mercado competitivo, concorrência perfeita, ela consegue trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Por isso que se chama isso aqui de peso morto. Significa capacidade ociosa da empresa. Aqui a empresa está trabalhando, suando. E o lucro que ela tem? Ela tem lucro sim, mas a taxa normal de mercado. E aqui não. Aqui ela trabalha até menos e consegue faturar mais. E aí ela acaba ficando com esse peso morto, que é o quê? Que é a capacidade ociosa da empresa. Trabalha menos e ganha mais. Qual empresa vocês querem para você, gente? Quando vocês forem montar as vossas empresas, aquela empresa que você tem que trabalhar muito, suar demais a camisa, até que ganha, mas tem que ralar demais, ou aquela empresa que você consegue trabalhar até um pouco menos, diminuir um pouco o seu risco, conseguir obter uma margem de lucro maior. A segunda opção, professor. Segunda opção, tá? Só que a segunda opção é aquela opção que requer mais investimento, bem mais investimento. Tá? Então vamos pensando em levantar uma grana boa aí para a segunda opção. Geralmente as pequenas empresas começam na primeira opção e evoluem para a segunda também. Né? Também existe situação aí. Ela vai ganhando mercado, ela vai reinvestindo seus lucros, reinvestindo, abrindo novas plantas industriais e por aí vai. Novas fábricas, né? Professor, o senhor tem algum exemplo de alguma empresa que começou pequeno e já está ganhando mercado de uma forma, que evoluiu? Ah, conheço sim, tem várias aqui na nossa região, de vários segmentos inclusive. Vários. Ah, tem frigorífico, tem laticínio, tem indústria de vidro, tem concreteira aí, indústria da construção civil, aí tem diversas aqui na nossa região. Uma loucura. Agronegócio.
E por aí vai. Então, concorrência monopolística e eficiência econômica. Olha só, a existência de poder de monopólio, diferenciação implica um preço mais elevado do que a competição perfeita. Se o preço diminuísse até o ponto onde a demanda é igual ao custo marginal, o excedente total aumentaria na magnitude do triângulo amarelo. Isso aqui que a gente viu. Ó. Só que as empresas não vão querer isso não, gente. Elas preferem investir, se diferenciar e pedir um preço mais elevado pelo seu produto. E pasmem, tem demanda para isso. Você mesmo acabou de citar o exemplo aí de uma marca de aparelho celular, né, Adriane? E as pessoas pagam, nem que para isso elas tenham que se endividar. Elas querem um novo, elas querem evidência, querem aquilo que elas consideram que é melhor, que as pessoas vão entender que é melhor e por aí vai. Tem algumas perguntas aqui, ó. Olha só. Se o mercado se tornasse competitivo, o que aconteceria com o nível de produção e do preço? O que vocês acham, gente? A empresa é monopolística, mas deixou de inovar. Poxa, agora ela é só mais uma no mercado. O que vai acontecer com o preço dessa empresa? Vai ter que baixar, né? Ela vai ter que se obrigar a baixar, senão ela não vende, não adianta, porque ela vai se tornar só mais um no mercado. Por isso que as empresas têm que sempre estar... Se a empresa ela quer continuar na evidência, ela tem que inovar. Se vocês pesquisarem aí por investimento em pesquisa e desenvolvimento, isso é um tema bem abordado naquela disciplina de crescimento econômico. Se vocês pegarem aí os países que estão no ranking de crescimento aí, vocês veem que esses países não param. Desde os Estados Unidos aí até alguns países asiáticos aí que estão se destacando aí, né, da última década para cá, no que diz respeito à produção para exportação, é muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Não dá para parar não, tem que continuar, porque a partir do momento que a empresa ela para de desembolsar, realizar investimento em pesquisa e desenvolvimento, vai chegar um ponto que ela se torna mais ela está oferecendo o mesmo produto que as outras e por isso ela vai ter que baixar preço. Tem isso aí também. Aí tem isso aqui, gente. Ó, a segunda pergunta. Vocês acham que essa competição monopolística ela deveria ser regulada ou não? O que vocês me dizem? Talvez antes de responder essa pergunta, seria interessante esclarecer o que seria essa ideia de preços regulados. Olha só, gente, existem dois sistemas de preços. O primeiro sistema dos preços livres. A empresa ela é livre, ela entra e ela sai a hora que quer, então ela cobra o preço que ela quer. Vai fazer o quê? Sei lá, eu quero produzir pão para vender, mas eu não estou a fim de vender o meu pão caseiro a menos que R$10. Aí vocês vão falar assim, mas a mulher minha vizinha aqui, ela faz pão caseiro, ela vende a R$6. Aí eu vou falar, dane-se, eu quero 10, menos que 10 eu não vendo. Aí vocês vão falar assim, então fique com o seu pão aí, não venda nenhum, porque eu vou comprar dela porque ela vende a 6 o mesmo pão que você. Então é assim, não existe alguém, uma entidade, autoridade governamental que vai chegar e vai falar assim, professor Ricardo, você vai ter que baixar o preço do seu pão. Você é obrigado porque você está cometendo crime. O governo não vai fazer isso porque o produto que eu estou oferecendo, o pão, ele não é algo essencial. Não é gasolina, não é energia elétrica, não é serviço de telefonia, certo? Não é plano de saúde. E aí, como tem muita gente vendendo o mesmo produto, se eu quiser pedir R$30 mil no meu pão, o governo, alguma entidade não vai falar assim, eu vou te prender porque você está cometendo crime. Isso não vai acontecer. Então, só para vocês entenderem, dos sistemas de preços que existem os preços livres. Os preços livres, eles são para as empresas que estão localizadas no mercado da concorrência perfeita, né, no mercado competitivo,
e também do mercado imperfeito. Aí vocês têm as empresas monopolísticas, vocês têm, vocês têm, por exemplo, o oligopólio, né? O oligopólio é aquela empresa ali que, puxa, só tem ela e mais algumas poucas empresas dominando aí todo o cenário nacional, por exemplo. Digamos aí as empresas de telefonia, a própria indústria automobilística, que a gente sabe que não é composta por muitas empresas, são poucas empresas, só para citar alguns exemplos, né? Então, assim, você vai ver que, poxa, aquela caminhonete ali daquela marca está custando 170 mil reais. Mas a da outra marca está custando 500 mil. O governo não vai chegar lá e falar, não, baixa o preço da sua de 500 mil aí, porque senão eu vou prender você. Não, isso não vai acontecer, gente. Não vai. Agora, no caso do preço regulado, é diferente, porque aí a gente está trabalhando com essencialidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pessoal, vamos falando se está tudo ok a tela aí. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Ó, preços livres e preços regulados. Esses preços regulados também são chamados aqui de preços administrados. Vamos ver aqui no site do Banco Central. BCB, Banco Central do Brasil. Isso aqui é antigo, tá? Já dei uma olhada nesse texto antes, é de 2002. Mas é interessante vocês darem uma lida neles. Ó, preços administrados e política monetária. Aqui entra um pouquinho de macroeconomia. Aqui foi feita uma equaçãozinha aqui com uma regressão. Não, acho que não era isso não. Pera aí. Aqui, ó. Olha, dá alguns exemplos aqui, ó. Pessoal, vocês conseguem enxergar aí, ó? Vou aumentar aqui. Ó. Ônibus urbano. Puxa. Principalmente cidade grande. O pessoal depende muito de transporte. Então, eu vou cobrar 10 reais a passagem? Não, não dá, gente. Então, aí, vai ter regulação em cima do preço desse serviço aqui, ó. Gasolina, mas a gasolina está subindo, não sei o quê, mas também não é do dia para a noite que ela vai para 20 reais também, né? De uma certa forma ou outra aí, o governo vai estar fazendo alguma coisa, dando incentivo, procurando regular. Não é que ela não oscila, ela oscila e oscila bastante, mas é que nem o dólar. O dólar, ele trabalha dentro de umas faixas chamadas bandas. Então, assim, saiu fora daquela faixa de preço aí, que o povo já não está mais conseguindo pagar, o governo vai chegar e vai fazer alguma coisa. Só para citar algum... Oi? Falando desse negócio de preço de passagem, eu vi na televisão que esse tempo atrás parece que uma empresa, não sei que cidade aí, resolveu aumentar centavos, sei lá, acho que de 3, foi para 3,50, a pessoa foi para 4. Sim. Eu 3,50, era 2 e pouco, foi para 3 e pouco. As pessoas fizeram um protesto e um monte de coisa, sabe, só para eles abaixaram. Provavelmente a empresa foi notificada, né? Porque não seria por conta desse protesto que ela ia baixar o preço. Provavelmente ela foi notificada pela prefeitura da cidade. Bem provável. Professor, mas quando se trata de transporte público, ela é monopolista, né? Não. Não, porque quando tem uma única empresa, sim. Só que o problema... Porque acho que a maioria tem cidade de transporte público, a gente só vê uma empresa, não vê tipo assim... Mas é que você encontra substitutos. Por exemplo, assim, até um tempo atrás, com frequência eu ia ao Rio de Janeiro. Eu fiz um tratamento de saúde lá por alguns anos e todo ano eu retornava lá. Então é assim, para chegar no meu destino eu tinha que pegar ônibus, trem e metrô. No meu caso. Mas para muitas pessoas, tanto faz ela pegar o metrô ou pegar o ônibus. Eles vão substituir. É claro que ela vai ter que olhar o preço, né? Porque os custos não vão ser os mesmos. Ela pode pegar um Uber, ela tem a opção de comprar uma moto e por aí vai. Então não dá para a gente falar assim necessariamente um monopólio. Agora quando a gente fala assim, vamos falar do transporte urbano de ônibus, tá? Eu não estou me referindo aos outros, de ônibus, e você vê que tem só uma empresa oferecendo aquele serviço, sim, aí é monopólio.
Mas cidade grande não tem só uma empresa, tem várias. Geralmente são várias empresas, tá? Então, assim, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Isso só tem só a Rosa, né? Aqui só tem a Rosa, aqui em Sinop. Mas eu estou me referindo aqui a uma situação em que de preço livre e de preço regulado, tá? No caso do transporte urbano, o governo entende que estamos tratando de um serviço que é essencial. As pessoas precisam do ônibus, por exemplo, para ir trabalhar. Em cidade grande a gente vê muito isso. Bicho, quando eu fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo também, eu vi muito. A pessoa para trabalhar ela tinha que pegar o ônibus todo dia e 2 horas dentro do ônibus. Então, assim, é um serviço essencial. Gasolina também é bem essencial. É essencial, não adianta, gente. Tudo se move em cima de roda hoje em dia. A cidade cresceu, a cidade é grande, as pessoas precisam se deslocar, andar a pé não dá, de bicicleta vai demorar muito, vai cansar, então você precisa de gasolina. Tá? Isso aqui, o preço desse negócio aqui é regulado, gente. Tanto é que está aqui ó, no site oficial do Banco Central. Um exemplo aí ó, de preço administrado. Preço regulado. Administrado por quem? Pelo governo. Energia elétrica. Aqui ele colocou empregado doméstico. Não sei até que ponto isso aqui é, mas colocou aí. Mas ó, telefone fixo, né? Hoje já o telefone fixo está quase em desuso. Mas ainda as empresas usam. Plano de saúde. Você paga, sei lá, R$300 de plano de saúde e de repente ele sobe para 1.000. Não é assim. O governo ele dá uma regulada nisso aqui, ainda que meio que de forma indireta, mas ele regula. Taxa de água e esgoto, gás de bujão. E aí vocês falam assim, mas até que ponto é regulado isso aqui, que o gás não para de subir, né? Era 90, já está 145, meu Deus. Pois é, ele flutua dentro aí de um certo nível de bandas aí que o governo entende que a pessoa consegue pagar, o consumidor consegue pagar. 145 aqui em Sinop. Caraca, aqui tá 135. 145. Ai. E só que sobe, hein? Tá salgado, sim. Um pouquinho. Aqui tem algumas marcas aqui. Ele fala. Aqui em casa. Eu não. Onde que você mora? Ipiranga? Não, mas a mãe comprou uma chaleira elétrica, não tem? Eu nunca vi, que legal, hein? Daí, tipo assim, ela esquenta a água. Tipo, você coloca a água dentro dela, você coloca na tomada, ela esquenta. Tipo. Chaleira elétrica? O gás começou a durar mais. Durou 2 meses. Boa ideia, eu vou comprar uma. Chaleira elétrica, legal. Não sabia que tinha. Você economizar gás, até tipo assim, pra fazer comidas, aí você pode esquentar água pra fazer, tipo, você vai fazer arroz, macarrão, essas coisas. Você esquenta a água na chaleira elétrica, já vai estar fervendo na hora que você botar no fogo. Legal. É uma forma, né? Dura mais. Uhum. Ó, gente, uma marca famosa aqui, ó, Coca-Cola. Vai no mercado comprar um refrigerante de qualquer outra marca e vai comprar da Coca-Cola para você ver a diferença de preço. Mas tem concorrente. Ela não tá nem aí. Ela continua, mas tem outro que é a base de cola também lá. O refri cola, não sei lá das quantas lá, que custa 1/3 do valor. Mas a Coca não vai baixar o preço. E continua vendendo. Por quê? Critério de preferência do consumidor. Tá vendo? É uma empresa monopolística. O oligopólio é aquela situação que eu falei para vocês. Ó. Tem um pequeno número de empresas. Se a gente pegar, por exemplo, empresa automobilística no Brasil, tem poucas. Os produtos eles são diferenciados, eles podem ser diferenciados ou homogêneos. Tá? No caso dos carros populares, a gente vê que eles são mais ou menos homogêneos, mas tem lá suas diferenças. Né? Quando você parte por uma classe de carro, assim, de um carro tipo do popular para cima até ao luxo, você já vê assim diferenças gritantes, não só no produto como também no preço. Detalhe que nesse mercado existem barreiras à entrada, não é facinho assim para você entrar nesse mercado não, tá? Para sair até que é, mas para entrar não é. Existem barreiras naturais. Geralmente essas barreiras elas estão associadas ao próprio custo de aquisição da empresa.
de aquisição, não, perdão, de instalação da empresa. Tá? Economias de escala, quanto mais a empresa produz, geralmente o custo unitário ele tende a reduzir. Tá? Tem esse detalhe também, ou seja, requer muito investimento, nesse caso, inclusive com pesquisa e desenvolvimento. Patentes, né? A pessoa foi lá, ela patenteou ela patenteou alguma coisa no veículo que ela está produzindo, de forma que só ela pode produzir aquele carro com aquele sistema ali. Tá? Ela registrou. Você não pode. Tá? Por exemplo, por que a Bis ela tem aquele baú e a Yamaha não tem? Vocês sabem por quê? Que a moto da Yamaha não tem aquele baú embaixo do banco? Certeza que a Honda foi lá e registrou uma patente, gente, daquilo lá. Aí só ela que pode produzir aquela motinha lá, a Bizinha, com aquele baú embaixo do banco, que principalmente as mulheres tanto gostam para guardar o capacete, né? Que daí ela sai com a Bizinha dela, entra no estabelecimento comercial, ela tira a bolsa que está ali dentro, né? Toda mulher anda com bolsa, e ali onde estava a bolsa no baú, ela coloca o capacete para não andar com o capacete na mão. Tá vendo a utilidade que esse negócio tem? Jamais que uma mulher ela vai comprar uma moto de uma empresa concorrente que não tem o baú, ela quer a Bis, por conta da utilidade. E aí, por conta dessa utilidade, a empresa acaba vendendo muito mais que as concorrentes. Tem esse detalhe também. Nem todas as empresas vão ter o mesmo acesso à tecnologia. A informação e tecnologia está ali, livre e aberta para todo mundo. Não é assim que funciona. Tem a questão da reputação da marca. Eu acabei de citar o exemplo da Coca-Cola que está ali, né? Entre tantas outras situações aí, controle de insumos e por aí vai. Vamos ver o que mais, né? Aqui ele cita a Ford, gente. Aqui esse slide é antigo. A Ford também já pulou fora do país. Ó. Quais são as possíveis reações das empresas concorrentes a uma redução de 10% nos preços da Ford? Olha, é difícil a gente falar, né, qual seria a reação das empresas concorrentes. Mas uma coisa é certa, que essa redução de 10% no preço ela ia ser atrativa para o consumidor. Você imagina aí. Imagina, sei lá, uma caminhonete que custava 100 mil e agora você consegue comprar mesmo um tempo depois por 90 mil. Não se torna atrativo? Ceteris paribus, tudo mais constante, a renda não se alterou, gosto ou preferência também não, e nem o preço dos concorrentes. Certeza que isso aqui ia chamar a atenção dos clientes. 10% é muita coisa, gente. É um desconto muito bom, isso chama a atenção das pessoas. Tá certo? Onde que está o equilíbrio do mercado oligopolístico? Na competição perfeita, no monopólio e na competição monopolística, os produtores não levavam em consideração a reação das empresas rivais ao tomarem suas decisões de produção e preços. No oligopólio, os produtores devem levar em consideração a reação dos concorrentes na determinação de sua produção e preço. Sempre isso aqui deve ser levado em consideração, né? E aí, por isso eu vou pedir para vocês lerem aquele capítulo 4 lá, que fala do modelo chamado estrutura, conduta e desempenho, tá? Então a empresa, o investidor que quer entrar no mercado, a primeira coisa ele tem que olhar que tipo de mercado que é. Depois que ele identificou o tipo de mercado, como que esse mercado está estruturado. Dependendo da estrutura desse mercado, é que ele vai tomar a sua decisão de gerenciamento de sua produção, como ele vai produzir, né? Quanto de dinheiro que ele vai injetar, ele vai investir em pesquisa e desenvolvimento, certeza que sim, mas quanto e a cada tempo que ele vai investir, e de acordo com a conduta que a empresa adotar, essa conduta ela vai determinar o desempenho, tá? Geralmente essa conduta ela não é única de uma única empresa, ela é tomada de forma conjunta, tá? O que a gente vai ver uma diferença aí final no desempenho não somente de cada uma das empresas de forma isolada, mas do desempenho do mercado como um todo. Tá? O oligopólio ele fixa um preço acima, assim como a concorrência monopolística acima do mercado de concorrência perfeita. Não é à toa que carro não é baratinho para a gente comprar, tá? Isso aqui é assunto da próxima aula, que a gente entra um pouquinho na teoria dos jogos, equilíbrio de Nash, isso aqui é somente oligopólio. Gente, por hoje era isso, tá? E eu vou pedir para vocês lerem o
capítulo 4, aqui, ó. Como atividade, leia esse capítulo 4, o modelo, estrutura, conduta e desempenho, seus dobramentos, ele é bem curtinho, ele é bastante teórico, tá? Mas só para vocês entenderem que existe a situação aí do mercado dançar conforme a música, tá? Papel das políticas na regulação pública. Aqui fala um pouquinho de monopólio. Evidências empíricas, ó, dá uma atenção nisso aqui, ó. Isso aqui são exemplos reais, essas evidências empíricas aqui. Lá da década de... Isso aqui é bem antigo, 70, 80... Quer ver? Olha aqui, ó, 95 a 2001. Indicadores de estrutura e desempenho nas indústrias de massas alimentícias, tá? E depois eu vou deixar um trabalho para vocês lerem também. Provavelmente eu vou pedir um resumo, que é desse modelo estrutura, conduta e desempenho. Tá ok, gente?